Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho pra fazer um videozinho pra falar pra vocês, né, que não se deixa, né, levar pela primeira impressão, pela primeira. Se você estiver doente, você for no médico e o médico te der um diagnóstico, você não aceita, né, o primeiro. Procura outra opinião, né, não vai nessa de, não fica com neurose, né, aceitando, sofrendo por antecipação. Eu tive um problema de saúde há algum tempo, um tempinho. E na verdade nem foi, né, um problema de saúde, mas eu fui fazer o preventivo, né, na num, com a enfermeira, né, para poder fazer lá a coleta e ela pegou simplesmente quando ela fez a triagem lá, a coleta, ela pegou, olhou pra minha cara e disse: "Olha, você vai morrer". Falou bem assim: "Você vai morrer porque você tá com câncer terminal". Bem assim, não fez exame, não fez nada. E já foi de cara, já falando isso pra mim. Aí eu fiquei assim, né? Como que ela sabe? Ela é evidente? Só dela fazer a Papa Nicolau, ela já tá falando que eu tenho um câncer terminal. Nem foi para laboratório, nada, né? Eu acho que ela era sensitiva, será? Né? Ou mágica. Só sei que já queriam me internar para poder arrancar meu útero, porque eu tava morrendo, coisa e tal, né? E eu falei, não, vocês não vão mexer comigo, não. Até porque eu tenho filhos pequenos que tá em casa. Eu não vou sair assim, vou ficar internada para vocês virem cortar minha barriga e para poder retirar meu útero. Não vou não. Vim embora para casa. E ela brava, porque como que eu ia vir embora se eu tinha que fazer cirurgia urgente? Olha só, gente. Aí eu vim pra casa e eu decidi que eu nunca mais eu ia depender desse povo de estar indo nesses lugares para fazer coleta de preventivo, que o que seja que eu necessitasse, eu não ia depender desse povo. E na época estava acontecendo uma coisa muito esquisita, porque um monte, muitas mulheres tiveram o útero retirado por causa dessa mulher, desse tipo de diagnóstico imbecil. E tinha, eu não sei, acho que era só podia ser uma máfia, alguma coisa assim que acontecia aqui na cidade, né? Tipo assim, quanto mais cirurgia for feita, né, em mulheres, retirando o útero para dizer que tá com câncer terminal, eu acho que tinha uma grana extra, né, uma grana a mais para esse tipo de carniceiro, né, esse tipo de açougueiro que tem aqui na cidade. Muitas mulheres tiveram seu útero retirado, né? E eu simplesmente disse que não, em mim elas não iam tocar. Aí eu fui procurar um especialista, né? Eu fui procurar um especialista e ele pegou e me deu um laudo, né? Depois que eu fiz os exames lá, que falei, ó, doutor, eu fiquei em pânico. Gente, quando você recebe um diagnóstico desse, ainda que você tenha dúvida que não passou por uma triagem, não passou por uma biópsia, não passou por uma pessoa especializada, né? Mas mesmo assim você vê com aquilo na sua cabeça. O seu psicológico, ele afeta, você querendo ou não, afeta, né? E daí eu fui procurar, né, a outra resposta, a outra opinião. Fui procurar outro médico, né? Falei, Deus me livre, ficar aqui nas mãos desse povo.
Aí eu fui, o médico me encaminhou, fiz vários exames de tudo que ele pediu. E quando eu fiz a ultrassom, né, fiz outros tipos de exame de sangue, muitos detalhados, sabe, muita coisa mesmo eu fiz. Com pessoas que realmente têm compromisso com a vida, né, compromisso com a sua profissão de médico. E ele me deu um laudo. Ele falou assim pra mim, na época eu tinha 27 anos, gente. Olha só que crime. Tinha 27 anos. Ele disse assim pra mim: "Por que que você tá aqui pedindo pra mim esse exame?" Aí eu contei a história pra ele. Ele falou assim: "Não, mas a gente vamos resolver isso, né? Vamos saber o que tá acontecendo, mas não é assim que se dá um diagnóstico de câncer. Não é dessa maneira." Aí ele pegou, me encaminhou. Aí quando eu fiz todos os exames, né? Aí ele me deu um laudo. Ele falou assim: "Olha, através deste laudo, está constando que você nunca teve câncer, que você nunca teve câncer de útero, que você nunca teve nem ferida no seu útero, que você é tão saudável como um coco." Bem assim que ele falou. Eu tô te dando esse diagnóstico, e com esse diagnóstico, se você quiser, você pode processar quem fez você ficar louca dessa forma, querendo retirar o seu útero. Você pode processar. Ele me deu um laudo, né? Aí eu agradeci, né? E continuei indo nesse médico depois, eu vou até hoje nele. Aí assim, eu não quis mexer com o processo, nada mais, até porque minha filha era pequena, eu tinha. Eu sofri, né, psicologicamente, aquele baque, né? Então eu tinha que me recuperar daquele baque que eu via, né, que eu tinha sofrido naquele momento. E eu não pensei, sabe? Não pensei em processar ninguém, não. Eu só orei por essas pessoas. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que essa enfermeira, que era encarregada de encaminhar as mulheres para a açougueira cortar, essa mulher acabou morrendo de câncer. Uma ironia, né? Não sei se isso é ironia ou se é castigo, não sei se existe isso. Eu só sei que ela acabou morrendo de câncer. O mesmo câncer que ela dizia que as mulheres tinham. E muitas mulheres tiveram que fazer essa cirurgia. Tiveram não, né? Foram obrigadas, encaminhadas, não sei o que aconteceu. E mulheres saudáveis, assim como eu era saudável naquele momento, né? Não tinha nada, graças a Deus, não tenho nada até hoje, graças a Deus, que eu me cuido direto. Eu tô fazendo os exames necessários que preciso, me cuido de todo jeito que a gente pode imaginar, porque mulher precisa, né? Tá se cuidando sempre. E é isso, gente. Eu queria passar isso aqui pra você, porque esse negócio de Covid aí tem muita coisa sem explicação, né? Como uma mistura de pandemia com vírus. A pandemia é um termo usado, né, para o vírus. As pessoas não morrem de pandemia, as pessoas morrem atacadas pelo vírus que é acometido, que causa um problema de enfraquecimento na pessoa quando ela já tem um problema crônico. E mesmo assim, se ela for procurar ajuda no começo, ela vai ter 100% de chance de sobrevida. Ela vai conseguir sobreviver facilmente. Então, gente, assim como essas pessoas, elas tenho certeza que tinha algum dinheiro, né, para ela receber a mais nessas cirurgias avulsa, desnecessária. Quantas mulheres não devem estar, essas mulheres devem estar passando por problema de saúde hoje em dia porque foram retirados seu útero sem elas ter nada. É claro que existe pessoas com problema de saúde que têm que retirar,
Eu não estou falando contra isso, eu estou falando mulheres saudáveis que não tinham necessidade de tirar, assim como o meu, né? O médico me deu o laudo falando: você é saudável, você nunca teve nem ferida, você outro é tão rosinha. Ele falou bem assim, essas palavras para mim, sabe? E aquilo acalmou meu coração, aquelas palavras daquele médico. E são essas palavras que eu falo para você. Existe tratamento. Quando começou a pandemia, eu tinha um médico que eu ia, outro médico, eu ia nele e eu falei para ele assim: doutor, eu gostaria que o senhor passasse para mim a receita para eu já comprar a, os remédios, a cloroquina, porque eu vou pro interior e lá eu não sei como que tá, se tem o remédio ou não. E eu gostaria que o senhor passasse para mim, né? Esse é um outro médico. Aí ele disse para mim que ele não podia passar. Falei: não, tudo bem, o senhor não pode. Eu procurei outro médico, né? Até porque o secretário de saúde, né, estava perseguindo todos, o, o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, né, falando até coisas como: ah, porque eu fiz tratamento de cloroquina e tive problema respiratório. Mentira, sabe? Aí eu fui, simplesmente procurei outro médico, né? Ele me deu a receita e eu comprei. E, e é assim que a gente tem que fazer, gente. Não fica ouvindo só uma voz, não, só uma opinião. Muitas pessoas perderam suas vidas porque não tiveram a chance de se defender, de se tratar. As famílias, né, não tiveram sabedoria para buscar ajuda, não tiveram recurso, ficaram esperando, né, pelo poder público e acabaram perdendo suas vidas, infelizmente. Mas eu tenho desconfiança que as 60 e poucos mil mortes, isso aí não são todas de Covid, porque tem muitas fraudes, muitas denúncias, né, falando que nem todas elas foram Covid. Tem até um vídeo aí recente, né, que a mulher conta que o avô dela já era idoso, né, e faleceu por causa de um problema que ele tinha respiratório e não tinha Covid. Me deram para eles, tinha 2 documentos. Um falava que ele tinha morrido de causas naturais e o outro falava que ele tinha morrido de Covid. Tudo isso por quê? Porque existe dinheiro por trás. Assim como eu tenho certeza que tinha dinheiro por trás dessas cirurgias desnecessárias para a retirada do útero dessas mulheres. E eu ouvi já muitos relatos de mulheres que retiraram seu útero sem necessidade e que elas sofrem, hoje em dia elas sofrem de vários problemas de saúde. Isso é muito triste. Eu ouvia de alguém, de pessoas chegadas, né, de casa, falava assim: ah, tem que retirar mesmo, porque o útero só serve para 2 coisas: para ter filho e para dar câncer. Eu ouvia aquilo com uma tristeza, falava: meu Deus, que pessoa pobre. Como que uma pessoa dessa pode ser tão pobre de espírito desse jeito? Se Deus achasse que meu útero servisse só para ter filhos e depois ele não prestar mais para nada, então ele daria um prazo de validade para o útero de toda mulher e depois de ter filho ele sairia de você, é assim como você tem o período, né, natural da mulher, uma vez por mês. O útero saía junto. Se Deus olhasse e visse que não vai dar problema, depois de ter filho, vai ter que ser expulso. Isso aí, ele naturalmente ia sair do corpo. Mas se ele colocou no meu corpo meu útero, então eu acho que é necessário para mim. Eu ouvia aquela pessoa falar daquela forma, eu ficava tão triste por ela, sabe? Eu falava: meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, porque essa pessoa é tão... a alma dela é tão negra.
tão escura, tão triste. Por que ela não arranca o útero dela? Ela quer que eu arranque o meu, sabe? Eu com 27 anos de idade. Um crime, gente. E é a mesma coisa que eles estão fazendo, sabe? Eles não estão nem aí. O que diz na cartilha de alguns médicos é dinheiro, infelizmente. Infelizmente, muitos médicos se formaram com a ajuda, né, pra... nem vou falar aqui, que é uma coisa muito chata. Preciso também, né, que você sabe. Acho que não preciso falar. Com a ajuda de quem? A trabalho de quem, né, que eles pegaram esse diploma, né? São só diploma que eles têm. Muitos médicos têm só diploma. Não serve pra nada. Não passa de açougueiro, carniceiro, sabe? Não tem amor a ninguém. Pra ninguém, não tem amor por ninguém, sabe? E quando você tá num período assim de psicológico, você tá fragilizado no seu... Você ouve uma notícia dessa, imagina. Chegar, você ir no médico e voltar, né? A pessoa chega e fala assim, você vai morrer. Você tem filhos pequenos, você fica desesperado. O seu psicológico fica afetado, né? Aí você não tem como trabalhar, porque você naturalmente você cai o seu semblante, você não tem força para trabalhar. Aí você busca ajuda espiritual também, você não encontra, dependendo do lugar. Porque eu procurei, eu não encontrei. Da mesma forma que eu procurava um médico para mim, eu também procurava saber o que Deus fala sobre isso na palavra dele, não encontrava. Porque eu procurava nas igrejas. E todas as igrejas onde eu ia procurar, era todos os dias eu ia. Eu não encontrava ninguém. Eu não encontrava uma palavra que falava sobre isso, uma palavra de acalento, uma palavra de socorro, uma palavra de abraço amigo, de, de proteção. Eu não encontrava. Eu cheguei a ponto de ficar tão desesperada que um dia eu cheguei na minha casa, depois que eu fui na igreja, eu procurei tanto, eu busquei tanto a Deus, falei tanto com Deus. E falei para Deus assim, eu não entendo como pode quando eu leio a Bíblia, parece que eu tô na reunião com o Senhor. Mas quando eu chego na igreja, quando eu vou lá ouvir, buscando essa mesma palavra, quando eu leio a Bíblia, eu chego lá, eu só encontro coisas que não tem nada a ver. São coisas tão frias, tão superficial, que não aquece o coração de ninguém, não... Gente, é uma coisa assim que não dá pra explicar. E eu lembro que eu fiquei por muito tempo, por muito tempo, dentro do meu quarto. Eu não saía mais pra rua, eu não conversava com ninguém. Os vizinhos até, né, ficavam... Depois eu fiquei sabendo, né, que eles falavam, ela tá morrendo, ela tá muito doente, por isso que ela não sai. Mas é que o tempo que eu estava em casa, eu estava lendo a minha Bíblia, eu estava conversando com Deus. Então um dia eu estava tão desesperada que eu buscando a palavra de Deus, eu orando, falando para Deus
que está acontecendo, porque que eu não consigo encontrar uma solução, eu não consigo encontrar uma palavra. Eu vou na igreja, eu volto desolada, eu volto sem nenhuma expectativa. Porque eles não estão pregando o mesmo Jesus que eu estou vendo aqui na Bíblia, eles não estão pregando lá. Aí eu adormeci na minha cama, que eu estava tão cansada de lutar, de buscar, de bater nas portas, que aconteceu uma coisa tão incrível dentro do meu quarto. Tem uma canção que fala, acho que é do Padre Marcelo Rossi, que fala assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que esqueci. Essa parte que fala: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu não sei se a minha casa subiu, se eu subi, ou se foi o céu que desceu. Porque o teto da minha casa foi tipo, desapareceu. E entrou um ser de luz dentro do meu quarto, um anjo. Tão maravilhoso. E ele veio e colocou as mãos no meu ombro e falou para mim assim: não temas, pelas minhas feridas já foste sarado. Aí eu perguntei, né? Mas como assim? Eu nunca ouvi essa palavra. Aí ele de novo, ele colocou a mão, ele me acalmou e falou para mim: não temas, pois pelas minhas feridas já foste sarado. A partir daquele dia, eu decidi então confiar em Deus. Eu nunca mais eu procurei igreja nenhuma. Eu tive certeza que quem estava ali comigo, quem veio me falar pessoalmente, que ele continuava o mesmo, era o próprio Jesus. Ele precisou descer para falar comigo. Porque da mesma forma que eu encontrei pessoas desonestas na medicina, né, vestindo um jaleco branco, querendo arrancar meu útero, assim também existe pessoas usando um jaleco branco nas igrejas, que não prega a palavra de Deus, que não prega da forma que está escrito, que não está ali para poder abrir os olhos de ninguém, mas ele sentiu o poder e ele quer o poder só para ele. Mas Jesus alerta todos nós e ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a verdade, e deixe a verdade libertar você. Não seja guiado por ninguém, não seja guiado por pesquisa falsa, pesquisa fake. Não se deixe enganar. Se você tem um médico que ele disse para você é o fim, procure outro e outro e outro. Não aceite nenhuma condenação sobre a sua vida, porque não existe condenação. Nenhuma condenação há sobre mais a sua vida. Não existe mais condenação sobre você. Não existe mais condenação sobre mim. Graças a Deus por isso. E faz tempo que eu queria dividir isso com vocês.
E hoje eu senti uma extrema necessidade de contar essa história. Aconteceu comigo. Eu tive essa presença de Deus pessoalmente. Jesus veio, precisou vir pessoalmente falar comigo, porque os seus pastores, que deveriam falar com suas ovelhas, estão preocupados em falar sobre o cabelo, sobre o uso da maquiagem, que não pode, que não deve, porque a saia tá curta, tá comprida demais, porque o short não pode, porque calça não pode, porque se depilar talvez não pode depilar, depila não sei o que. Estão cuidando de coisas inúteis, estão preocupados em construir seus castelos, mas não tem palavra de Deus, não tem. E a partir desse dia que Jesus falou comigo, eu posso estar no melhor lugar, eu posso ser convidada para ir no castelo de ouro brilhante, pode estar o príncipe não sei do que lá, que vai pregar a palavra de Deus. Se ele pregar fora da palavra de Deus, se ele começar com muita conversinha, historinha para boi dormir, eu levanto e vou embora. Porque o meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso. Não perca seu tempo ouvindo coisas inúteis. Filtra tudo que você ouve, tudo que você vê e tudo que você fala. E não deixe chegar nada no seu coração. Porque no coração começam as mágoas. Das mágoas elas criam doenças. A sua mente ela tem que estar livre. Não deixe ninguém prender a sua mente. Você é livre. Você é livre para você pensar, para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas escolha fazer o bem. Porque está perto a vinda do Senhor Jesus. Jesus está às portas. E vamos nos encontrar todos. Vamos nos encontrar com Ele um dia. E esse dia está chegando. Não vai demorar muito, a besta vai se levantar. Vai se declarar que ela é o Messias. E vai receber a chaga. Não vai demorar muito, gente. Acredite. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Fique com Deus. Amém. Graças a Deus.